Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, neste planeta físico, página do YouTube, páginas do Facebook, página do WhatsApp, mundo espiritual. Aqui nos encontramos. É mais uma rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, não é? É. Por sua mãe Maria, Maria Santíssima, Virgem Santíssima, Nossa Mãe Celestial, aqui em Portugal Nossa Senhora de Fátima, no Brasil Nossa Senhora da Aparecida, outros locais, outras cidades, outros países, outros nomes, mas Maria, Mãe de Jesus, Jesus Divino e Amado Mestre, que comentou, disse, falou, transmitiu: ninguém irá ao Pai se não passar por mim, porque Ele é o farol, a luz de todo este universo. E também temos a bem-valia, todos nós, de ter a presença, a companhia, a iluminação dos nossos mentores espirituais, do qual nos assistem nas nossas alegrias. Mas há por aí muita gente também triste, não é? Com estes tempos de confinamento, pandemia, sentindo no seu íntimo a tristeza, a agonia, não é? O desespero, do qual vem as lágrimas, vem a angústia, vem o peso, muitas vezes sem saber o porquê. Mas sabem que mais? Há aí muita gente também contente com esta situação. Há muita gente contente com esta situação. Há muita gente triste. Há muita gente agoniada sem saber o porquê, por exemplo. Mas acima de tudo nós estamos aqui, hoje, sábado, é mais uma bênção, todos nós reunidos, quer estejamos tristes, quer estejamos contentes. O contentamento de hoje poderá ser a tristeza de amanhã, a tristeza de hoje poderá ser o contentamento de amanhã. Porque nenhum dia é igual, nenhum dia, nenhuma hora é igual. Nós agora estamos numa condição, mais logo estaremos noutra. Amanhã, com certeza, se cá estivermos, estaremos noutra. Então, como sempre, vamos começar por aqui, sempre, não é? Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma evocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus, escutam-nas os espíritos incumbidos da execução das suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora com outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários e intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Pela prece obtém o homem o auxílio dos bons espíritos que ocorrem a sustentá-lo nas suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, deste modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto. Se deste se afastou, por este meio
pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde, em consequência de excessos a que se entregou, e arrasta, até ao termo dos seus dias, uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois teria podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Passando aqui alguns capítulos, por exercer a prece como uma ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não o é, exercendo sobre o homem esta ação. Os espíritos, se for preciso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional quando o julgam digno dessa graça ou que ela lhe pode ser proveitosa. O homem, acedendo ao pedido que se lhe fez, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia. Porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade, do coração do egoísta, daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras. Nunca os ímpetos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Tão claramente isto se compreende que, por um movimento e instinto, quem se quer recomendar às preces de outrem, falo de preferência às daqueles cujo proceder sente-se há de ser mais agradável a Deus, pois são mais prontamente ouvidas. Entre muitas, estava aqui muita coisa para ler, mas enfim. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, aqui estamos. Aqui estou eu de novo, esperando encontrar desse lado todos bem. Se inscrevam aqui na página, ativem as notificações em todas, deixem o vosso like, deixem os vossos comentários para a motivação de outros vídeos. Mas acima de tudo aqui estou eu, sem nenhum tema especial, para falar só de nós, para saber se vós desse lado estão bem. Já vi que uns estão bem, que outros nem tão bem e que há outras pessoas que estão de rastros. Porque é natural, neste planeta é natural, quem se angustie por nada, quem se alegre com pouco, quem se esteja num estado de angústia, às vezes sem nenhuma razão aparente. Sabem, nós aqui estamos. É uma bênção, é uma maravilha, acima de tudo, convivermos neste planeta com todos os nossos amigos, familiares, as nossas famílias, com todas estas pessoas que se denominam médiuns, não é? Quer estejam na corrente indiana do espaço, quer não, porque eu convivo com muita gente que não está, nunca esteve, nunca estará na corrente indiana do espaço. Acima de tudo, há o respeito, há o carinho, há a amizade. E as palavras às vezes trazem o conforto devido à nossa consciência.
ao nosso espírito. Porque nós, de manhã, poderemos custar a levantar, acordamos, mas ficamos naquela mordomia da cama, com a preguiça, muito... ficamos na preguiça, custamos-nos a levantar, mas nós temos que acordar. Temos que ser vigorosos logo de manhã para tomarmos a energia para o resto do dia, para os nossos afazeres. Porque os vossos afazeres são muitos, das mais variadas ordens. Nós, durante o dia, apanhamos muitas tarefas por fazer. É verdade. Aqui, nós, de manhã, poderemos já ter o nosso dia estipulado. Já poderemos ter o nosso dia delineado. Mas nós metemos um pé na rua, encontramos logo alguém que já nos fez desviar por outros caminhos, por outros trajetos, com outras condições, com outras harmonias. Pois é, porque às vezes por necessidade, outras vezes porque os mundos etéricos espirituais, dependendo da nossa sintonia e harmonia, não é? Da nossa, como eu digo sempre, da nossa afinidade, nós encontramos aquele ser físico que às vezes até se denomina nosso amigo, nossa amiga, nosso vizinho, nossa vizinha, nosso irmão ou irmã de doutrina, da mesma doutrina, ou não, porque aqui o que há por este mundo fora é quem conviva nas mesmas doutrinas e se dê mal. Aqui, independentemente da religião, independentemente da crença. Acima de tudo, temos que ter, nós, a dignidade, às vezes, de nos calarmos, não é rebaixar, de nos calarmos a outra pessoa, a uma ofensa, a uma conversa mal interpretada, a umas palavras malditas, porque do outro lado vem mal disposto, porque do outro lado acordou e pôs o pé esquerdo no chão. Não tem essa de pôr o pé esquerdo no chão, pôr o pé direito. Nós abrimos os olhos, já estamos usufruindo as bênçãos divinas. Bênçãos que Jesus, divino e amado Mestre, nos concede. A todos. Nos nossos lares, nos nossos empregos físicos, na nossa mediunidade, nos nossos trabalhos dentro dos templos, trabalhando para a espiritualidade, consultando um irmão, uma irmã, não importa, das mais variadas ordens. Aqui o trabalho pode ser físico ou espiritual, mas nós temos que ter a dignidade de saber até engolir às vezes em seco para não dar uma má resposta, para não ficar lá por dentro se roendo por alguém que respondeu mal, porque aquela pessoa vem mal disposta, porque projetou para o dia dele ou dela uma condição, mas não está a acontecer nada daquilo que projetou no dia. A saúde às vezes não ajuda, as questões monetárias às vezes não ajudam, a família às vezes não ajuda, os relacionamentos às vezes não ajudam. Tudo isso ajuda a quê? Tudo isso ajuda a buscarmos espíritos não evoluídos para perto de nós, que são os nossos irmãozinhos que partiram deste mundo. Porque cada um de nós, na sua individualidade, poderemos estar percorrendo, poderemos estar numa mudança de roupagem, entrando numa roupagem um pouco mais difícil. Poderemos estar, e isso nós sentimos às vezes. Nós sentimos na nossa mente, no nosso espírito, até no nosso organismo, às vezes
esses reajustes, essas cobranças que ficaram mal resolvidas no passado e que hoje se manifestam na nossa vida, que foi tudo isso que nós pedimos. Foi tudo isso que nós pedimos. Às vezes, do nada nós ficamos tristes, do nada nós ficamos agoniados, do nada nós ficamos com vontade de chorar, do nada nós ficamos com um peso, uma angústia. Pois é, não é do nada, porque do nada não existe. É como o espaço. O espaço é imenso. É o espaço. É imenso. O nada não existe. Existe alguma coisa, sentimento em cada um para trazer essa angústia, essa tristeza, esse choro, às vezes até sem saber muito bem explicar o que é que vocês desse lado têm. Ou eu, porque nós somos físicos, estamos na terceira dimensão e somos matéria. Estamos no tempo, no espaço e na matéria. Três condições que nos dão três situações que nos dão a condição dos nossos pensamentos atraírem, da nossa energia, o nosso ectoplasma, porque eu ontem falei, no nosso perispírito, não é? Mas o nosso perispírito, hoje, no dia de hoje mesmo, fisicamente, ele está a funcionar, sabem? Ele está a funcionar. A nossa consciência, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente estão sempre funcionando, trabalhando e armazenando informações que podem ser positivas, podem ser negativas. Nestes tempos, hoje em todo o planeta, se dedicamos muito à inércia, ao paramento, parar por meio da condição planetária, mundial, não é? Parar. Só que nós, às vezes, paramos em todos os sentidos. Paramos de crescer, de evoluir, paramos de aprender, paramos de conviver, paramos de nos relacionar, paramos de pedir, paramos de rezar, paramos de fazer preces, paramos de conversar com os nossos mentores, paramos tudo. Nós começamos a fazemos parte de uma contagem universal deste mundo, planeta, mas nós somos um zero à esquerda, que não vale nada, porque nós paramos. Nós não nos dedicamos a ler, ao estudo, as mais variadas ordens que haja, porque há das mais variadas ordens para nossa instrução. Porque acreditam que passa-se dias, semanas que eu não vejo televisão. A televisão só vende mentira. A televisão só vende imagens e notícias degradantes, de sintonias negativas, mortes, suicídios, roubos, assaltos, da pandemia, que foram tantos infectados, morreram tantos. Eles dão mais depressa os que foram contaminados ou que desencarnaram do que os que se curaram. Porque as televisões vendem notícias negativas. À base disso eles se enchem de dinheiro e o povo adere, porque o povo é que é culpado. Passa-se semanas que eu não vejo televisão. Não é porque a televisão não seja instrutiva, é instrutiva. Nós vemos a televisão, e hoje nos tempos atuais é muito, muito instrutiva,
mas ler um bom livro é instrutivo, ver um bom filme é instrutivo, ouvir uns áudios é instrutivo, conversar com alguém por meio destes meios de comunicação, não é? É instrutivo. Tudo que seja de bom para a vossa individualidade, para vos tirar dessa agonia, desespero, angústia, porque até a nossa fé, ela vai faltando. A fé de cada um às vezes vai se alterando, em vez de acrescentar, diminui. A nossa crença, em vez de aumentar, diminui. A nossa mediunidade, em vez de aumentar, tudo diminui. Tudo diminui. Nós poderemos acusar as condições mundiais, as condições do planeta, as condições dos países, mas não é. É as condições individuais de cada sujeito, de cada pessoa, de cada homem, de cada mulher, que se meteu na inércia, que muitas vezes tem sede, abre a boca para a água cair diretamente na boca, porque não dá 2 passos para ir buscar uma garrafa de água para beber. Está à espera que os outros lhe tragam tudo feito. Só que isso não tem valor algum. Isso não tem valor algum na nossa individualidade. Se eu estiver à espera que alguém vá pagar a minha água, a minha luz, a renda de casa, com certeza que não há ninguém. Quem vai pagar sou eu ou a minha esposa, mais ninguém. Porque eu é que moro aqui. Mais ninguém vai pagar. Eu e a minha esposa é que moramos aqui, nós é que pagamos a renda, a água ou a luz. Eu tenho sede, eu tenho que me deslocar, tenho que fazer alguns gestos, mas é que há pessoas que se habituaram a ficar paradas, cada vez têm menos vontade, cada vez têm menos coragem para enfrentar o desconhecido. O desconhecido realmente tem um nome com ele, é desconhecido. Nós, quando enfrentamos, eu estou lembrando aqui de alguns episódios meus, não é? Quando comecei a desbravar a minha mediunidade, sinceramente eu também apanhei alguns sustos, não é? Por condições, situações que eu não estava à espera, mas do qual me serviram de aprendizado. Hoje ainda me perduram essas imagens, muitas imagens que não vale a pena entrar em pormenores, mas que na altura me fez alguma confusão, me causou algum pânico, mas que serviram para o meu conhecimento, evolução, melhoramento espiritual. A minha condição mediúnica de alguma forma melhorou. Assim tem que ser a vossa. Não é nós ficar só procurando o que já está feito. Não. Temos que cozinhar alguma coisa a agrado de cada um. Quando eu digo cozinhar, é procurar algo do vosso interesse. Porque nós somos médiuns, não é? Pois é. Mas nem todos os médiuns estão na corrente indiana do espaço. Existem outras doutrinas, existem outras casas espíritas, centros, para se poder manipular e trabalhar, que são médios, não é? São médios. Noutras correntes, vamos lá, noutras correntes, não perdem a dignidade por estar noutras correntes, não. Nós, como eu digo sempre, eu falo de mim, eu considero-me católico, considero-me um ser católico,
Primeiramente porque aquela pessoa, eu só que vou pouca vez à igreja, eu não deixo de ir à igreja, eu vou pouca vez, tá? Eu nunca na minha vida eu disse, eu deixo de ir à igreja. Não, quando eu tiver necessidade, eu vou lá. Quando eu tiver falta, sentir em mim falta e necessidade, eu vou lá. Já tenho ido, não está lá ninguém, sento-me, estou lá um pouco, 5, 10 minutos, 15 minutos, não importa, porque eu não vou lá para contar o tempo, para Deus olhar para mim, Jesus olhar para mim, a Nossa Senhora olhar para mim, algum anjo, algum santo olhar para mim e contar no relógio, olha, ele veio aqui 10, 15, 20 minutos, não, porque eu posso estar lá 6 horas e não servir de nada, e posso estar lá 5 minutos e servir de muito. É o mesmo que em qualquer lado, é o mesmo que em qualquer templo, casa espírita, em qualquer lado, no nosso lar, nos trabalhos físicos, nos trabalhos mediúnicos, porque o meu pensamento, a minha sintonia, a minha energia, é que conta. A condição é que eu me conto. Eu não deixo de ir à igreja. Eu considero-me uma pessoa católica, porque acredito em Deus, em Jesus, em Maria, nos anjos, nos santos. Inclusive, há anjos que foram criados por Deus, que nunca quer dizer, pisaram a terra, mas não viveram na terra. Foram criação de Deus. Anjo Rafael, anjo Gabriel. São 7. Foram criados por Deus. Anjo Gabriel que anunciou a Maria, não é? A vinda de Jesus, divino e amado Mestre, no seu ventre, não é? Pois é, graças a Deus. Maria, no momento, ainda se questionou, não é? Porquê? Mas acabou por dizer que se faça em mim segundo a vossa vontade e não a minha. Como os médiuns já existiam na antiguidade, antigamente eram denominados de outros nomes. Ao longo de milénios foram mudando os nomes, cada vez para pior, outras vezes melhorou. Hoje está na condição de médiuns. Sabe-se lá qual é a condição que dão aos médiuns, a nós, daqui a 100 anos. E daqui a 100 anos qual é a denominação dos médiuns? Porque antigamente, há 100 anos atrás, o nome não era médiuns, eram outros nomes. Alguns bem piores. Mas isso é outra história. Então nós temos que estar sempre em sintonia, em harmonia. Nós temos que batalhar, porque mesmo nos vossos lares, às vezes do nada ficam angustiados. É um peso, não é? É um peso, pois é. É um peso, é uma angústia. Cai uma tristeza, cai uma desarmonia. Porque nós, a qualquer hora, nós não temos hora marcada no nosso relógio físico. Nós não temos hora para sofrer algum reajuste, alguma cobrança ou até algum livramento, sabem? Os livramentos é tudo aquilo que nós não vemos, que estavam predestinados a acontecer na nossa vida, mas do qual nós, por merecimento, os nossos mentores, eles nos livraram, os nossos mentores, porque vós, desse lado, também têm os vossos mentores, nos livraram, por merecimento. O mundo espiritual é vasto, como eu sempre digo, refiro, como disse Jesus divino e amado Mestre, na casa do meu Pai existem várias moradas.
Quando ele disse várias moradas, aqui há milénios atrás, se calhar as pessoas pensaram que ele se estaria referindo às casas terrenas, não é? Às casas, mas não, Deus, sendo o dono e senhor de todas as condições físicas, Deus não quer nada físico, não quer nada físico. O que ele quer físico é o nosso bem, é o nosso pensamento, o nosso agradecimento direcionado a Deus, a Jesus. Mas Jesus disse: na casa do meu pai existem várias moradas. Várias moradas. Nós somos jaguares, médiuns, e o jaguar muitas vezes se engrandece, se fortifica numa couraça ilusória nesta vida, pensando que é grande coisa, pensando que já conquistou esses mundos espirituais evoluídos, pensando que tem lá nos mundos espirituais o paraíso à espera. Muitas vezes aqui no mundo físico, engrandecendo-se, muitas vezes passando por cima de outras pessoas, ofendendo, maltratando, cozinhando o seu engrandecimento para o seu ego sobressair neste planeta. Automaticamente a sua aura muda de cor, muda de sintonia, de vibração, de harmonia, e a sua afinidade toma diretamente uma afinidade com esses mundos inferiores, onde habitam esses nossos irmãozinhos sem nenhuma luz. Mas o ser físico está aqui, não é? Forte, valente, impondo, querendo, mandando. Pois é. Com saúde até. Mas se acha dono e senhor da verdade e da razão e impondo aos outros as condições físicas. Queres desta forma? É como eu digo. É como se fosse, como eu disse, outras alturas, e isto acontece por muita gente, por todos os ramos nesta sociedade que se diz evoluída, não é? Pois é. Em termos mediúnicos até, muitas vezes se auto-intitulando, mudando o que quer que seja a seu belo prazer. Depois, quando um dia faz a mudança para o mundo espiritual, lá, Deus não julga, Jesus não condena, mas o próprio Espírito, dependendo do que leva, dos seus resíduos kármicos, dependendo da sua energia, os seus apegos, a sua afinidade o vai levar direitinho para a sua zona de conforto. A zona de conforto desse jaguar que se intitulou, não é? Aqui, porque nós não sabemos, nós somos físicos. Isto não é nós julgarmos ninguém, nem homem nem mulher, porque nós não sabemos. Muitos vos julgam, muitos me julgam, muitos fazem o que querem e lhe apetecem, se intitulando donos e conhecedores da verdade. Mas nós temos que ficar humildes e tranquilamente seguirmos a nossa viagem na nossa individualidade. Pois é, quando esse médium, quando esse médium chega lá ao outro lado, vai parar à sua zona de conforto, que pode ser uma zona
de dor, de mágoa, de tristeza, de rancor, de ódio, de agonia, de desespero, de guerras, de vinganças, de ódios. Mas foi aquilo, o que eu falei ontem, não é? O que eu falei ontem é dentro da lei de causa e efeito. Pois é, porque cada um de nós tem o seu livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio, no nosso livre pensamento, o nosso livre pensamento nos deu essa escolha. Deus, Jesus, divino e amado Mestre, nos deixou o nosso livre-arbítrio. Então nós escolhemos, fazemos as nossas escolhas. São erradas, salve Deus. Amanhã acertamos. Foram acertadas, graças a Deus. Passamos à etapa seguinte, porque nós estamos sempre passando à etapa seguinte, ao problema seguinte, à questão seguinte. Não ficamos parados. Nós não podemos ficar parados no tempo, olhando na inércia, olhando para um problema. Não. Nós não poderemos olhar aqui para as mãos para um problema. Não, fechamos as mãos e olhemos no horizonte. Olhemos no horizonte porque a resolução deste problema está lá mais à frente. Às vezes está no nosso vizinho, no marido, na esposa, no filho, no pai, na mãe. Às vezes os problemas nossos, íntimos, individuais, estão em cada um que habitam no mesmo lar que nós, que é o reajuste, com amor. Aquela palavra de conforto, de carinho, de amor, é muito essencial para nos harmonizar, para nos elevar o nosso padrão energético vibratório. Porque nós, quando nos deixamos cair, atraímos até cada um de nós espíritos sem nenhuma luz, espíritos não evoluídos, que habitam nesses mundos inferiores, nos mais variados e diversos mundos. Aqui não vale a pena estarmos a querer adivinhar qual o mundo que habita este espírito ou aquele espírito, qual a dimensão, porque nós não damos adivinhado. Não damos. Nós podemos ir, salve Deus. Não, nós não damos adivinhado, tá? Não vamos aqui agora entrar em pormenores, tá bom? Graças a Deus. Porque não há necessidade disso. Vamos falar de nós, físicos, que estamos nos nossos lares, estamos angustiados porque não vamos aos templos, por exemplo, não vamos à casa espírita receber o passe, que é muito bom, receber o passe magnético, aquele passe magnético é uma energia fluídica, uma energia vital para melhorar os nossos espíritos, as nossas mentes e até o nosso espírito, o nosso corpo físico, para uma melhoria dos nossos dias, não é? Quem vai à igreja também sentirá falta de ir à igreja assistir aos rituais da igreja. Quem vai a outros lados, umbanda, candomblé, assistir o que quer que seja, com todo o respeito por todos, porque nós, acima de tudo, teremos que respeitar todas as religiões, todas as crenças, tudo aquilo que as pessoas carregam dentro de si, que é a sua crença, a sua fé. Nós teremos que respeitar, independentemente de sermos ou não médiuns, independentemente de sabermos mais ou menos condições, independentemente de às vezes sentirmos certas e determinadas condições. Aqui, meus amigos, minhas amigas, independentemente dos meus problemas,
dos vossos problemas, de eu estar aborrecido, zangado, chateado, eu não tenho o direito de interferir ou maltratar a crença e a fé dos outros. Interferir no campo individual da personalidade de cada um. Eu não tenho o direito de passar, vamos lá, do vosso quintal, que é a vossa zona de conforto, para invadir com as minhas críticas e observações, às vezes descabidas. Porque muita gente eu sei, eu falo assim porque sei, e com todo o respeito, porque cada um de nós é senhor de seguir a sua jornada da melhor forma que acha. Cada um de nós traz um limite. Há pessoas que vivem até aos 100 anos, há pessoas que vivem até aos 60, há pessoas que vivem até aos 40 e há pessoas que vivem até aos 10. Nós não prometemos, eu não prometi estar sempre na corrente indiana do espaço, como outras pessoas que eu sei, tenho notícia, que me inclusivamente comentaram, não é? Que saíram, que foram para outras linhas, outras correntes, outras religiões, outras ideias, com todo o respeito. Eu fico contente por cada um que encontre a sua verdadeira felicidade, porque por todo este mundo está uma grande confusão. Está uma grande confusão por muitas religiões, por muitas crenças, aqui até na religião espírita, na doutrina espírita, ou espiritualista, como lhe queiram chamar. Tem havido muitas divisões. Tem havido muita gente que abandonou, mudou para outros lados. Tem havido muita gente que, e agora por essa questão, eu vou deixar de respeitar o Joaquim, o Manuel, a Maria ou a Luísa? Vou deixar de dar o meu apoio a quem quer que seja, pessoas que são minhas amigas, por exemplo? Há anos que eu terei algum direito de interferir na jornada mediúnica, na vida particular e individual de cada pessoa, cada ser? Não tenho. Inclusivamente, eu respeito, estou com a mesma força, fé e sintonia. Há quem se afaste. Sabem que mais? Há quem se afaste de mim, por exemplo, como eu já tenho mencionado. Há quem se afaste de mim. As pessoas não dizem assim, eu me vou afastar, mas não. Todos nós temos a percepção. Nós sentimos essa percepção do afastamento. Eu, com conhecimento, ainda não deixei e não vou deixar de falar com quem quer que seja, atender quem quer que seja, fazer preces por quem quer que seja, ajudar na minha fraca, humilde, na minha perspectiva, não é? Falando a minha visão. Agora, a escolha é de cada um. Há pessoas que cumpriram um determinado trajeto aqui na corrente indiana do espaço. A partir daqui acharam por bem que seria bom sair. Salve Deus! Será que a espiritualidade deixa de cuidar e de atender aos pedidos dessas pessoas, homem, mulher, às suas famílias, caem em desgraça? Não. Independentemente da religião que nós estejamos, da doutrina que nós estejamos, do local onde nós frequentemos, independentemente disso tudo, a espiritualidade não deixa de nos atender.
Jesus Divino e Amado Mestre, a Virgem Santíssima, Deus, os nossos mentores. O que poderá acontecer, como eu já comentei, acontecer é os mentores mudarem de nome. Só, mais nada. Mas o espírito é o mesmo. Agora, o mentor poderá, dependendo do local para onde vão, não é? Para a doutrina, para onde vão, o que poderá acontecer é mudarem o nome. Mudarem o nome não quer dizer que vão mentir, não, é que nem todos os mentores que estão numa linha têm acesso, eles têm acesso a todas. A espiritualidade, meus amigos, minhas amigas, se ele se apresentar como um preto velho, uma preta velha, possivelmente há casas espíritas onde não será bem recebido e será mandado se retirar. Se o mesmo espírito se apresentar nessa casa espírita e se apresentar como um doutor, como um filósofo, como um médico, já é bem recebido, já viram? O espírito é o mesmo, porque o espírito tem a condição de mudar. Ele tem o conhecimento. Os espíritos, eles têm o conhecimento. Espíritos evoluídos têm. Há espíritos, cada um na sua condição. Povo de Aruanda, povo de Cachoeira, povo das águas, povo de Maiante, povo das matas, enfim, cada um tem a sua especialização, a sua condição, vamos lá. Todos na cura desobsessiva. Todos na cura desobsessiva. Mas claro que para uma doença espiritual não será um preto velho, preta velha. É um médico da cura, não é? É um médico. Dr. Sousa Martins, por exemplo, o meu mentor, Dr. Sousa Martins, do qual eu fico muito contente, satisfeito, do qual está ali, Dr. Sousa Martins, do qual há mais de 40 anos que ele me está aqui na minha mente, graças a Deus. Mas porque se apresentou como um médico da cura, um doutor, um leigo, já é bem recebido, não é? Nesse centro espírita, casa espírita, enfim. Mas depois, quando sai, que vem a entidade outra vez, porque isto já aconteceu, que vem o mesmo mentor na roupagem de preto velho, que vem explicar que era ele que estava ali naquela roupagem de filósofo, de doutor, enfim, quando ele dá aquela clarificação, já todos ficam muito pensativos, não é? Então o que poderá acontecer é o quê? É o mentor mudar de nome, mais nada, porque o espírito continua a ser o mesmo que vos acompanha, não muda de espírito, não muda de entidade, não, porque eles tomaram o compromisso de nos ajudar. Claro que nós também temos o nosso anjo guardião, anjo protetor, desde que nós, não é desde a nossa nascença, não, é desde que nós fizemos o nosso planejamento no mundo espiritual. Quando nós assinamos lá aquele acordo, não é? Aquele acordo bonitinho, porque nós assinamos. Quando nós fizemos o contrato com os nossos pais, quando nós fizemos o contrato na nossa individualidade, da nossa jornada física, na altura está lá um mentor, um anjo da guarda, um anjo protetor, em cada um de vós, na nossa individualidade. Quando nós nascemos, ele se apresenta. Ele se apresentou ali, presente, perante cada um de nós. Mas nós ainda somos meio quilo, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos,
Eu nasci com 750 gramas, por exemplo. 7 meses. 750 gramas, 800 ou 900 para aí. Hã? Mas o mentor já lá estava. Já lá estava. Me acompanhando, protegendo. Claro que, com a idade, o mesmo anjo protetor, anjo da guarda, espírito protetor, o que lhe queiram chamar, esse continua até os fins, até ao nosso fim. Até nós, um dia, quando saímos daqui, passar aquele interregno, não é? Da saída do mundo físico, aqueles dias, não é? Que nós viemos ao mundo físico, até ele dizer assim: meu filho, minha filha, vamos, está na hora de regressar ao mundo espiritual. E nós dizemos assim: isto aqui está tão bom, eu fico mais um pouco. Ele daí, acabou a responsabilidade dele, dela, do mentor, anjo protetor, anjo da guarda, protetor, anjo guardião, espírito guardião, o que lhe queiram, mentor espiritual, o que lhe queiram chamar. Então ele acabou e seguiu a jornada dele. Nós, quando viemos para a doutrina espírita, ainda adquirimos outros mentores por conta da vossa faculdade mediúnica. Esses também se comprometeram. Não foi só, enquanto estiverem na corrente indiana do espaço, eu estou com vocês. Quando saírem, eu deixo-os acompanhar. Não. Deus nos quer sempre bem, independentemente das nossas quedas. Jesus, divino e amado Mestre, sempre irá interceder e enviar dessas grandiosas falanges junto a cada um de vós, independentemente do vosso caminho, das quedas que vos leiam. Porque nós teremos que manipular as nossas energias e forças. Aqui não é à vontade do Joaquim, do Manuel, do comedor de feijão ou de arroz, não. Eu, pelo menos, penso assim. Porque o Joaquim disse que eu não posso, eu já não posso. Porque a Maria disse que eu posso, eu já posso. Não. Mas se eu tiver falta aqui na minha casa, nem o Joaquim nem a Maria vêm trazer nada aqui. Se eu estiver numa cama, ou a minha esposa, se tivermos falta de alguma coisa, que eu não posso ir trabalhar, ninguém me vem trazer nada. Já daí lavam as mãos, como disse César, não é? Lave daí as minhas mãos. Porque não estão para se interessar por as minhas faltas, estão para se interessar por as minhas faculdades mediúnicas, se são muitas, se são poucas, se eu preciso manipular ou não preciso manipular, se eu moro perto, se eu moro longe, se eu tenho dificuldade ou não de chegar até perto dessas casas, se eu tenho tempo ou não, se os governos autorizam ou não, por conta desta linhagem que está nas fronteiras dos concelhos. Está tudo fechado. Portugal vai voltar a fechar de novo. Fechou já muitos distritos fechados. Pois é, e o ser físico tem que viver, tem que sobreviver. Nós temos que sobreviver. Nós não nos poderemos deixar abater por as nossas condições mediúnicas. Porque eu, como já contei, né, da minha individualidade, como eu já contei situações passadas, não é, de sofrimento, Jesus, divino e amado Mestre, disse que não vem por amor, virá por a dor. Eu vim por a dor, estou por a dor. Não sei o quanto tempo, não sei se muito tempo, se pouco tempo, todo o tempo que eu ver que faço a diferença. Porque quando eu ver que não faço a diferença, eu saio, mas não deixo de ser médium.
não deixo de atender às minhas necessidades. A espiritualidade também não deixa de me atender às minhas ou às vossas necessidades mediúnicas. Tá? Jesus divino e amado Mestre não está para uns e deixou de estar para outros. Mãe de Jesus, Maria, não está para umas filhas e deixou de estar para outras. A espiritualidade não atende 50% e outras 50% deixou de atender. Não. Pode vir o Joaquim, o Manel, a Maria, o mais esperto, o mais sábio, dizer que mas está vibrando numa sintonia negativa, está num padrão energético vibratório que não é bom, puxa, irmãos. Como é que eles sabem? Como é que cada um dos outros sabe a condição em que eu me encontro? Será que isso está escrito em algum livro? Eu é que tenho que saber a minha condição, não é os outros. O mesmo é a vós. Está vibrando negativamente, está acompanhado por irmãozinhos das trevas, espíritos sem luz, que só vêm trazer esses pensamentos, essas sintonias. Às vezes o próprio ser físico é que faz a mudança nos outros, a alteração nos outros, por as atitudes que toma perante os outros. É como pegar numa fruta, uma peça de fruta podre e pôr num cesto. Vai contaminar as outras todas. Pois é. Meus irmãos, 56 minutos, não é? 56 minutos, pois é. 56 minutos. 56 minutos. Pois é. 56 minutos. Isto às vezes sabem, há muita gente que tem medo, não é? Tem medo de falar, não é? Tem medo de falar. Então vamos aqui para acabar. Vamos, como sempre. Estava aqui olhando para mas coragem de fé. Mas vou aqui para o outro. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Pois é. Jesus acercava-se principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem que lhes dê a visão, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Estas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que por vezes a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deveria ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos antes de tudo que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre arbítrio, não possa abusar. E se Deus não tivesse concedido, por exemplo, a palavra senão aos incapazes de preferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que
o dos que falam. Deus deu faculdades ao homem e dá-lhes a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir aquele que delas abusa. Graças a Deus. Se só aos mais dignos fosse concedido, aos mais dignos é aqueles que nós achamos, não é? Físicos, os mais dignos. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, além disso, está o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz de todas as camadas, de todos os planos, dimensões, a todas as classes da sociedade, tanto ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico, porque Deus não quer a morte do pecador. O privaria do socorro que o que pode arrancar do lameiro. Os bons espíritos vêm em seu auxílio e os seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Deus, na sua bondade, para lhes poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Graças a Deus. Já agora só uma partícula. Coragem de fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Se alguém se envergonhar diante de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na do seu Pai e dos santos anjos. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, não é? Graças a Deus por esta hora, não é? Esta rica e feliz oportunidade. Desejando a todos um lindo sábado, um sábado iluminado, abençoado. Que Jesus divino e amado Mestre a todos nos ilumine, que a Virgem Santíssima Maria a todos abençoe, os nossos mentores espirituais, a todos vos proteja, guarde e ilumine. Um bom sábado a todos. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade.